Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui na Casa Vermelha para mais uma edição do Bate-Papo com Guilherme. Hoje tendo a honra de receber o professor Carlos Eduardo, cuja pesquisa abordou aqui no município de Fortaleza as necessidades de saúde dos moradores de rua. Recentemente, Carlos, o nosso mandato foi procurado pela rede antimanicomial para trazer algumas denúncias e preocupações em relação à política pública, em relação às pessoas em situação de rua no município de Fortaleza. E paralelamente a isso, eu tenho sido procurado por muita gente, às vezes até em eventos sociais, para discutir esse assunto. Pessoas que estão preocupadas com o aumento do número de pessoas em situação de rua, agora com a diminuição dos benefícios sociais. Recentemente, o governo federal anunciou o corte de 41 mil benefícios do Bolsa Família do Ceará, obviamente associado ao desemprego, à crise econômica, a todo esse caos social que nós estamos vivendo, decorrente também da instabilidade política do país. Está aumentando o número de pessoas em situação de rua em Fortaleza? Bom, não tem estudos que mostram os dados, os números que comprovam o aumento do número de pessoas na rua. Mas existem informações de pessoas que trabalham diretamente com essa população e que está aumentando a quantidade de pessoas, principalmente no centro da cidade, ocupando as praças, então está sendo perceptível esse aumento de pessoas na rua. Eu lembro que em 2014, se não me falha a memória, a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social divulgou uma pesquisa apontando que havia 1.718 pessoas em situação de rua. Hoje, algumas organizações não governamentais falam em 3 mil pessoas, não há dados oficiais atualizados, mas uma coisa que eu acho que é importante a gente discutir é assim, quem é essa pessoa que está em situação de rua? Porque muita gente acha que alguém que tem problema, exclusivamente pessoas com problemas com álcool e drogas, ou então pessoas desempregadas. Você foi para o campo para fazer uma pesquisa sobre necessidades de saúde dessa população. Quem é o morador de rua de Fortaleza? Pois é, uma característica bem clara da pessoa em situação de rua é a heterogeneidade. Então a gente não pode falar que o morador de rua é usuário de droga, que o morador de rua é o criminoso. É uma população bem heterogênea, bem complexa. Mas os dados de pesquisa que foram feitos tanto no Brasil inteiro como aqui em Fortaleza mostram que a grande maioria das pessoas em situação de rua tem uma atividade remunerada, a grande maioria trabalha, mostram que o que causa os motivos principais para ir da rua, na verdade o motivo principal são problemas de vínculos, vínculos familiares fragilizados, vínculos familiares rompidos, em menor proporção o uso de drogas, às vezes se acredita que o uso de droga causa a ida para a rua, mas assim, pelo menos na pesquisa que foi feita em Fortaleza em 2015, mostra que o motivo revelado para ir das ruas, a maioria, 40 e poucos por cento, revelam, quase metade revela que é problemas familiares e apenas 25% problema relacionado ao uso de droga. Então, na verdade, o uso de droga vai aprofundar depois da ida para a rua. Mais ou menos 70%, 80% revela fazer uso de algum tipo de droga, ou álcool, ou outros tipos de drogas ilícitas. Ou seja, essa quebra de vínculo familiar, que coloca as pessoas numa situação de vulnerabilidade emocional e, portanto, merecedora de cuidados, não só da sociedade, mas do Estado, é determinante para as pessoas passarem a viver em situação de rua. Sim, eles falam de um rompimento de vínculo familiar, por conta de brigas na família, de não saber lidar com as perdas e acabar indo para a rua. Mas claro que tem outras questões sociais que estão relacionadas a isso, como o desemprego, Acho que a crise econômica, a crise política aprofunda isso. Mas a gente pode pensar também de uma lógica da sociedade, que é uma lógica que dificulta esses vínculos comunitários também, uma lógica que destrói os sentidos de comunidade, que aprofunda o individualismo, que aprofunda o consumismo, e isso também está relacionado à ida das pessoas para a rua. E na própria rua também, apesar deles criarem uma rede lá, de amizades, mas é uma rede que acaba, em muitos sentidos, acaba sendo frágil. Eles acabam também sendo individualistas lá na rua, acabam não conseguindo criar um grupo, uma coletiva, uma comunidade para poder enfrentar a situação. Professor Carlos, você falava aí da situação das pessoas que moram nas ruas como consequência de uma estrutura de funcionamento da sociedade, de um sistema econômico
que gera essa apartação, né? Gera o individualismo, gera esse descompromisso com o outro, que é um elemento fundamental, você chama psicólogo, é um elemento fundamental de saúde, né? Nós nos sentirmos vinculados afetivamente ao outro e à sociedade de forma geral. E associado a isso, eu tenho visto crescer com muita preocupação, inclusive como discurso político, o retorno de algumas políticas que no passado já foram abandonadas, as chamadas políticas de ações higienistas. Olha que nome absurdo, né? Então eu lembro que no passado Fortaleza tirou algumas comunidades pobres, as chamadas favelas, da aldeota e jogou para a periferia. Foi assim que surgiu, por exemplo, o Conjunto Palmeiras, né? Agora São Paulo parece ser o ícone do retorno desse higienismo. Na gestão Dória, com a intervenção sobre a Cracolândia, parece que isso está renascendo como ação estatal. Tem o risco disso, você como observador, você está no doutorado da UFC, você sente risco dessa mesma abordagem influenciar hoje a ação do Estado e da Prefeitura em relação às pessoas de rua em Fortaleza? Pelo que eu escuto, eu tenho contato com algumas pessoas em situação de rua, com pessoas de organização não governamental, que existe esse medo, existe esse risco de uma ação higienista aqui em Fortaleza, né? Tanto, por exemplo, há rumores de que existe uma tentativa de evitar, de impedir que grupos religiosos ou grupos de caridade façam doação de comida no centro, né? Que vá fazer doação em outro lugar mais distante do centro comercial da cidade. Existem rumores de que está sendo feita uma retirada de pessoas em situação de rua para as comunidades terapêuticas. Não é uma internação compulsória, mas é uma sedução para que esses moradores vão para a comunidade terapêutica com o objetivo de se reabilitar no uso de drogas. Mas tem rumores de que levaram alguns para outras cidades, né? E pessoas que não se adaptaram à comunidade terapêutica acabaram indo para Cracolândia, em São Paulo, né? E ficaram lá, de certa forma, sem conseguir voltar. Então existem rumores, né, de que essa ação higienista pode se aprofundar. E associado a isso nós tivemos o fechamento no centro do CAPS álcool e droga, do CAPS AD, né? Parece que agora reabriu em outro lugar. Eu acho que isso também quebra, né, o vínculo das pessoas de rua com o atendimento. Outros serviços da estrutura da prefeitura também foram suspensos. Essas políticas públicas municipais, você como pesquisador nessa área, um observador especialmente no âmbito da saúde, qual é o teu olhar sobre as políticas da prefeitura em relação atualmente às pessoas em situação de rua? Eu acho que a gente tem que ser justo com o que a prefeitura fez, né? A prefeitura não destruiu as políticas, os equipamentos voltados para a população em situação de rua, né? Até tinha um centro pop, criou um outro centro pop, criou uma pousada social, um centro de convivência social, né? Tem, se eu não me engano, 3 abrigos, uma casa de passagem e 2 abrigos, né? Então existe serviços voltados para a população em situação de rua, né? Mas eu escuto muitas reclamações, não é só de uma pessoa em situação de rua, mas são de várias, né, que frequentam esses serviços. Também já visitei alguns, de precarização desse serviço, né? Por um lado, essa precarização, a falta de estrutura física, demissão de terceirizados que os vínculos de trabalho são altamente precários. Isso quebra completamente, né? Se você tem, por exemplo, um psicólogo numa casa-abrigo que atende pessoas de rua, pessoas em situação de rua, no momento que vai instalando essa relação, que é uma relação delicada, de confiança, aí demite, porque está fazendo corte de terceirizado. Então daqui que esse cidadão vai se sentir vinculado de novo, confiando em outro profissional, é como se fosse começar do zero, né? É verdade, porque a pessoa em situação de rua já tem um histórico de abandono, né? Então tem um histórico bem forte de abandono. Então para construir um vínculo não é tão fácil assim, não é tão rápido assim, né? Então quando há essa rotatividade alta de funcionários, isso prejudica realmente o vínculo. Nós recebemos também informações da rede antimanicomial que a prefeitura parece que queria construir um grande espaço para 300 pessoas e eu vi, de abrigo, e eu vi resistência, por exemplo, de moradores de rua. Eu lembro, recentemente houve uma audiência no Ministério Público, uma atividade no Ministério Público, na realidade o lançamento de uma publicação. E estava lá a representação dos moradores, do movimento dos moradores de rua, que tem uma articulação nacional. E eles falavam claramente, acho que era o Beto que estava falando, ele falava claramente que isso não era o caminho, né? Até porque tem ali um abrigo para 300, mas são milhares, né? O caminho seria
política de moradia, política de reinserção no trabalho, política de formação profissional, acesso à saúde, né? Como é que você vê essa proposta aí que está sendo ventilada de construção de um mega abrigo aí para 300 pessoas? É um paliativo, né? Uma mega abrigo é um paliativo, porque as pessoas, muitas vezes que está em situação de rua, eles chegam a um estado que eles cansam de estar na rua, eles cansam de sofrer violência, eles cansam de não ter onde dormir e acabam chegando numa situação emergencial que precisam de um abrigo. Então, nesse caso, seria um paliativo, né? Eles estão ali mal e aí eles precisam de um espaço para descansar um pouco, mas depois voltam para a rua, né? Então, não é uma estratégia que vai resolver, que vai solucionar o problema, né? E no campo da saúde, né? No campo da saúde, na tua investigação, quais são as principais necessidades dessa população? Tem questões relacionadas ao risco de doenças, que é muito grande, né? Muitas pessoas na rua que têm tuberculose, pela dificuldade de tratamento, eles não terem espaço físico, eles não terem uma rotina de horário como outras pessoas têm, né? De ir ao posto de saúde, de tomar o remédio, o medicamento. Então, acaba que muitas vezes não fazem o tratamento correto, muitos morrem, né? Teve o caso de uma pessoa que já tinha saído da rua, já não estava mais em situação de rua há muito tempo e aí, por uma complicação de uma tuberculose mal curada, acabou falecendo, né? Então, tem essas questões relacionadas à saúde, né? Tem a questão relacionada ao uso de droga, tem a questão relacionada à violência, ao desrespeito, né? Que estão em risco constante de violência. E o preconceito que eles sofrem é muito grande, né? Por exemplo, muitos têm dificuldade de arranjar emprego por conta da situação de rua, né? Tem pessoas, já vi casos de pessoa que arranjou um emprego, depois de um ano já não estava mais na rua, e aí descobriram que ele tinha sido morador de rua e foi demitido por causa disso. Ou outro que tinha conseguido um emprego, morava num abrigo, e aí quando o RH da empresa ligou e que soube que ele morava num abrigo, desistiu de contratar, né? Então tem essas questões. Tem dificuldade de acesso ao serviço de saúde, que eles falam muito, né? De muitas vezes por não ter uma residência, por conta mesmo do preconceito, eles não conseguiam um atendimento com essas barreiras de acesso ao sistema de saúde, né? Então, acho que a dificuldade mesmo de construir um vínculo na rua, embora eles construam, né? Mas acho que a dificuldade de construir um vínculo de pertencimento na rua também prejudica a saúde. Então, tem uma série de questões, né, que dificulta o cuidado da saúde. Professor, para ir finalizando aqui a nossa conversa, eu percebo, né, com preocupação esse avanço de ações higienistas, políticos higienistas. Tem boatos que a equipe do Dória veio a Fortaleza, não confirmei isso, mas enfim, não é difícil supor nessa onda de retrocessos sociais que a gente está vivendo. E eu noto que isso se associa ao anseio de uma parte da sociedade que se incomoda muito de enxergar isso, né? Então você, como psicólogo, como estudioso da subjetividade, né? O que é que toca as pessoas quando encontram moradores nas ruas, assim, por que esse sentimento de aversão da sociedade? Como é que você avalia isso? Eu acho que hoje a gente está vivendo um momento já há muito tempo, mas agora está se aprofundando, um momento de intolerância, um momento de não aceitação da diferença, né? Eu acho que falta, existe muita segregação na sociedade, muita segregação social. Fortaleza é uma cidade muito segregada, em classes e outras questões também. Então acho que falta essa abertura a conhecer o outro, essa abertura a vivenciar, né, e conhecer esse outro. Então, no caso da população em situação de rua, se você se abrir para conhecer, você vai ver que existem pessoas muito sensatas, né, pessoas talentos, pessoas com formação superior, pessoas inteligentes, né, conheço pessoas na rua que me indicam livros de filosofia para ler, né, pessoas artistas que desenham, que cantam, que pintam, que fazem artesanatos, né, que fazem... Eles não se enquadram nesse padrão, né, da sociedade estruturada nos marcos do capitalismo. Sim, e não se enquadra. Né? Tem alguns, a gente não pode falar que as pessoas estão na rua porque querem, ou que estão lá porque estão vivenciando uma liberdade ali. Muitas vezes não tem outras opções e acaba indo para a rua, né? É muito difícil alguém que tem outras possibilidades de vida e recursos irem para a rua, embora alguns vão. Aí são as pessoas mesmo que assumem um projeto anticapitalista e dizem eu não vou seguir esse padrão, e aí acaba indo para a rua, os chamados malucos de estrada, né? Eles chamam de malucos de estrada, que são artistas que ficam viajando de lugar em lugar, talvez, e eles mesmo têm essa noção. Talvez sejam os mais lúcidos, né? Sim, tem essa noção mesmo de seguir um outro padrão que não da lógica da sociedade, né, atual. Perfeito, professor. Muito obrigado.
Nosso mandato, como eu falava no início, foi procurado pela rede antimanicomial para abrir essa discussão na Câmara Municipal. Nós vamos fazer uma audiência pública para debater o andamento atual dessas políticas, questões como as que foram colocadas aqui, e observando essa dinâmica. Eu lembro que eu fui secretário da Cultura e a secretaria ali na Praça de Ferreira. Então eu convivi cotidianamente durante 13 meses com as pessoas em situação de rua. E a minha maior alegria foi na abertura do Cine Teatro São Luís, quando pela primeira vez as pessoas voltaram ao São Luís como cinema, era o Cine Ceará. Nós fizemos um trabalho de divulgação com os moradores de rua da Praça de Ferreira, de que o espetáculo era gratuito. E na fila imensa que se formou, havia várias pessoas da Praça de Ferreira já lá para aproveitar a estreia do Cine São Luís, né? Então é preciso quebrar muitas barreiras de compreensão. Eu acho muito, sabe, professor, que as pessoas não querem às vezes olhar para isso, porque isso denuncia a falência do sistema e isso desestrutura as pessoas. Então olhar para o sujo, né? Olhar para o sozinho, olhar para a pessoa que cai no mundo da bebida e da droga, é olhar para a expressão real da distorção, né, de um sistema econômico, de uma forma de organização da sociedade, e isso desestrutura muito as pessoas. Causa mal-estar, né? E nem todo mundo sabe lidar com esse mal-estar. Exatamente. E ninguém consegue evoluir se a gente não passar por esses períodos, né? Quem é da psicologia compreende muito bem isso. Então, professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos seguir pautando esse tema aqui nas redes e também lá na Câmara Municipal. Até o próximo bate-papo. Valeu.